Amen, amen. Amen, amen, amen. Awa tosili kotanga makomi na biso na mokanda ya Marke toyoki lolenge balobi na biso ete eza exemple ya mokoni bilanga ya moto ya bilanga. Aqui acabamos de fazer a leitura no livro de Marcos e vimos o exemplo de lavrador. Bilanga ezali kako Yesu ya pesaki exemple te awa na mokili tozali komona ete bilanga pe ezali ebele. Moto nyonso ya salaka elanga na ye asepelaka ete ndenge ya koni na suka pote abuka mbuma. E aqui vimos nesse texto que a lavra é exemplo que Jesus deu e nós podemos ver que camponês quando planta, no fim ele quer colher daquilo que ele plantou. Mosali nyonso bilanga tango ya loni mbuma na ye abwaki mbuma na ye na kati nelanga akozela mbuma wana tango ezokola lolenge kaka yango ezobimisa matiti ya vert motema ne ezosepela deja ke mbuma na ngai ekwei na mabela. E todo lavrador, quando vai fazer o seu trabalho, ele quer que a semente dele caia na boa terra e que depois amanhã dê bons frutos. Pe mosali nyonso oyo alonaka mbuma soki mbuma na ye ezobima malamu te ezobimisa makasa ya jaune yebake mbuma wana eza pe na mabela kitoko te azalaka deja na souci ayimaka bia mbuma na bwaki nelanga ezobimisa pe makasa verte makasa ezobima jaune. E todo lavrador tem sempre essa tristeza de quando a semente dele estiver a ter outra cor, ou a planta que ele foi plantar, e pronto, quando não estiver melhor, ele não fica feliz. Oyo ezali masapo ya koluka bokonzi ya likolo ekozala te na mikolo eleki tobandaki koyekola mpona problemi oyo ete toluka liboso bokonzi ya likolo nsima nyonso ekoyela biso. Essas são as parábolas de Jesus, nós aprendemos alguns nos dias que passaram e nós estamos a continuar a falar sobre o reino dos céus que todos nós devemos olhar. Ngai na semaine oyo avant pasteur ayebisa ngai ke lelo ngai mutu na kozala na exhortation ya kolekisa bilei onkolo akopesa biso nzambe ayebaki kosalela nga butu mobimba nalobaki yango mpe pa pasteur te nakolakisa nga kozongisa nga lolenge ndenge nga na ikotaka na mboka na ngola kouta Congo lolenge to bandai ko sala bilanga azolakisa nga bambuma ndenge to bandai ko bwaka mbuma ndenge mbuma oya malamu bandai ko kola nzamba azokolakisa ngai na mbuma oyo kwei na mabanga nzamba azolakisa ngai na ndenge bambuma ezobimisa ba fleur nyonso wana azoko rappeler na kati ya ndoto. Eu antes de receber o programa da pregação Deus tinha me mostrar alguma coisa sobre a lavra, quer dizer, eu nem sabia que podia pregar. Mas nos dias que passaram eu estava a sonhar e estava no meu sonho, eu estava lá na África, lá nos meus quimbos, lá onde eu estava na lavra, a fazer a lavra, como se faz a lavra, você coloca a semente, a planta vai nascendo, vai dar flor, vai dar isto, quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com a lavra, Deus me mostrou no meu sonho. Pote ngana ndoto kutu na lobi c'est-à-dire yango wana ngana legaki nzela ya mboka pote nzambe lelo rapelenga makambo na zomona. Então quer dizer, eu no meu sonho disse, será que Deus me fez passar lá nos quimbos para mim poder hoje aprender sobre a semeadura? Pote alakisaki ngai yango tango nyonso tango ngana zozwa matei oyo ya mokoni bilanga oyo ya kobwaka nazalaka kaka na ide wana lolenge tozalaki kobwaka wangila bato baleki na mboka bayebi ndenge babwakaka wangila balonaka yango te me babwakaka sementi nango babwakaka esika keke kweila esika ya kobotela. Então eu quero vos dar exemplo para aqueles que passaram no quimbo ou aqueles que são, por exemplo, camponeses, eles sabem, por exemplo, nós lá no mato, o gerê, né? É esse legume que quando você quer plantar, você não precisa até pegar no barro. É só você pegar a semente e deitar, aquilo onde caiu e aquilo cresce sozinho. Yango penza nzambe abandai kolakisa ngai ya motuya. Pote ezalaki soki ekekwe ya place eza mabele e ya makasi eza lokola mabanga bokomona tango ekobima ebando bima jaune sima nango
eko umela te tango moyo ko ya makasi ekauki nango yeba ke sementi wana ekwei na mabele ya mabe. Então quer dizer que a semente que eu estou aqui a falar, quando nós deitamos aquilo, quando cai a vez em sítios como pedra que não é bom, você depois vai ver de um tempo aquilo fica amarelo, quer dizer que não está bom, mas que cai mesmo na boa terra, você vê que ele vai e depois fica a germinar. Yango to bandai komona pe kovanda 3 ans na vanda ki na mboka, komona ba mama na biso ba papa na biso tango siko baloni soki bilanga wana ezopesa kitoko te akozala na susi azoloba esali bombule koyana kozala na nzala mbule koyana kozala na bilei te po semente nga na poni ebimi kitoko te. E nós vimos essa experiência nos nossos avós, nas nossas mães lá no mato, que quando ele vai plantar, vai semear, e se ele não tiver a sorte, ele depois fica a lamentar que esse ano não vou colher nada porque a minha semente não germinou ou então caiu num terreno mau. Ndenge moko pe tozomona awa na bavile bato oyo baza na mbongo basali ba société basali ba compagnie soki asali compagnie na ye agastari mbongo na ye azwi basali atie esengeli na compagnie wana mbongo ne oyo atie asali ni mosala fo ezonga sima nango oyo koya suka ya intere nde yango akosepela nango. Então nós vimos o mesmo exemplo para esses empresários que, por exemplo, estão nas cidades. Ele pode criar uma indústria, uma empresa e colocar lá trabalhadores e ele vai ter que pagar esses trabalhadores, mas o que ele quer no fim é para ele conseguir recuperar o dinheiro que ele investiu e também ter alguns lucros. Kasi soko amoni na ebandelite ndengi bazosala azofuta ba travailleur na ye moko azotikala na eloko te pe moyen récupérer mbongo ya sali atie kati na eloko wana ezate tomona ka compagnie wana ekangamaka. E nós sentimos uma tristeza, por exemplo, que quando essa pessoa que fez a sua empresa e depois amanhã o dinheiro que ele investiu nem consegue recuperar, o que acontece? A empresa vai na falência e tem que fechar. Yango tomoni elaksi ete mosala wana to compagnie wana pe eboti mbuma te yango wana ekangami. E nós vimos esse tipo de exemplo, essa empresa ou esta sociedade, às vezes, pronto, vai na falência. Por quê? Porque não houve nenhum fruto naquilo que ele plantou. Yangwana mama likambo na biso na mokolo na lelo ete to bongwana na solo pe to bota mbuma. Então, por isso, a nossa mensagem de hoje, o grande sujeito de hoje é: vamos nos converter e vamos produzir frutos. Soki na biso batu tolingi tozwa mileki tozwa bambuma ebota bongo epai ya nzambo ya kela biso ye pe aza na posa ya kozwa eloko moko ya motu ya kati na yo na ngai. Então, se nós os homens nós queremos sempre ganhar naquilo que nós investimos, e você já imaginou quantas vezes Deus também gostaria de ganhar naquilo que ele também plantou? Yangwana ndeko na ngai mama elikambo na biso ya lelo tobongwana na solo pe tobota mbuma oyo nkolo na biso kokolia pe kosepela nango. Então, por isso, o nosso grande sujeito de hoje é: vamos nos arrepender e vamos dar frutos de arrependimentos. Awa na mokanda oya marke totangi toyoki ete Yesu azalaki na bayekoli na ye azalaki na kati ya bwatu amoni ete batu bazalaki ebele ye alongwe na ngambo ya mokili epai azalaki akoti na ebale na bayekoli na bwatu mpona koteya bato oyo bazalaki na libongo na ngambo. Então vamos ver que Jesus aqui pegou os seus discípulos, entraram no barco e como havia muita gente, afastaram o barco e assim ele poderia ensinar o povo que estava ali para ouvir. Soki totali malamu na kotala barco ezali nini epai Yesu azalaki na kati ebale. O que é o barco? O que pode simbolizar o barco aqui para nós? Barco wana pona biso eza kolakisa ete mokili oyo tozali pe mai esika barke wana ezalaki barke wana eza nde biso bana na nzambe na ndenge toza na lingomba bongo mai esika ezalaki barke wana eza nde mokili oyo. Então vamos ver que o barco pode simbolizar, né, nesse texto, pode significar a igreja,
porque Jesus está no meio da sua igreja, e nós somos discípulos com Jesus na igreja, e as águas, né, como Apocalipse diz, a besta que sai das águas, então as águas significa a população, o mundo, todos, quer dizer que o barco está lá no meio ou em cima das águas, que é o mundo. Yango wana Yesu azalaki na likolo ya mai na kati ya bato. Elakisi ete biso bandimi nyonso, biso bana na Nzambe nyonso, toza na kati ya barko wana, me na kati ya mokili oyo etondi na makambo ya mabe. Então quer dizer que nós estamos nesse mundo, mas estamos dentro da igreja, que é o barco. E essa igreja, ou esse barco, Jesus é que está lá, que está dirigindo. Podemos estar nesse mundo, né, de muita coisa maligna, mas não esqueça que nós estamos dentro do barco, que é a igreja. Yango wana Yesu abandi koloba kati na bato oyo bazalaki na ngambu koyebisa bango te na koyebisa bino lisese moko ezalaki na tata moko azalaki na elanga na ye. Então vamos ver essa parábola onde Jesus começa a nos contar, a nos falar que havia um senhor com a sua horta, a sua lavra. Pe lisese oyo Yesu abandaki kopesa alobi na bango ete ezali na kopesa bino lisese ya kolakisa bino bokonzi ya likolo lolenge yango ekozala esengeli ezala ya banani. E vamos ver que nessa exortação, nessa parábola, Jesus queria ensinar o povo acerca do reino dos céus. Yango abandi kobetela bango lisese oyo to proverbe oyo ete boyoka ezalaki na tata moko azalaki na elanga na ye. E aqui Jesus começou a contar a parábola que havia um homem que tinha sua lavra. Ye akei kobwaka mbuma kati na bilanga na ye. Ele foi, plantou, lançou a sua semente na sua lavra. Ye abwaki bambuma ya liboso, bambuma ya liboso oyo bango babwakaki eke kokweya kati na banzela na balabala. Na balabala toyebi ke biloko ebele elekaka bandeke bazoleka bapigeon awa tozomona mpe ebele ntango yo bwaki lipa bakende kowela yango. Tango ya bwaki mbuma na ye bandeke bakweyaki balie bambuma nyonso wana ekweyaki na balabala oyo yango ekweyaki na nzela. Então vimos que as primeiras sementes que foram deitadas, essas sementes caíram na estrada. A estrada passa todo mundo, pássaro está lá, todos os bichos, tá toda coisa, toda a confusão está lá na estrada. Sima balobi na biso aye kobwaka mbuma oyo ya mibale yango ekoko kweya na mabanga na likola mabanga ekoko zala na kamwa mabele mbuma ekoko kokweya na likolo wana sima eboti kasi moi tango yake chofe libanga mbuma wana ekokauka. E nós vimos que a outra semente que foi lançada foi deitado e caiu em cima das pedras. E nós sabemos que na pedra a semente não vai germinar, não vai funcionar. E o solo quando vai bater, vai aquecer na semente, na pedra e a semente queima. Ayoloba na biso ya misato ete mbuma ya misato tango yazo buaka mbuma wana ekoti na mabele, ekoti na ngona mabele ya malamu. Kasi mbuma tango ebandiko bima na banzube. Banzube ebimi ebandiko kanga sante ya mbuma wana. Mbuma wana oye ya munene pesa betapie bota me banzube ekangi yango mbuma wana ekomi jaune lolenge na pesa ye exemple ya liboso makase bando tela sima moye bota ezate yango pe ekauki kaka lolenge wana. Então vamos ver que a outra semente quando foi lançada, quer dizer, as sementes caíram numa terra, né? Só que o problema é que aquela terra tinha espinhos. O que aconteceu? Os espinhos impediram que a planta, a semente crescesse bem. Então a semente morreu, ou então a planta morreu. Toyoki oya mine ete mbuma wane ekweyaki na mabele ya malamu ebotaki bakama misatu kaba motoba kama mitano oyo Nzambe asepelaki nango epesaki bambuma koleka pe kolo bilanga asepelaki na basementi wana ekweyaki na kati ya mabele kitoko. E depois vimos que a outra semente caiu na terra boa e aquela semente entrou mesmo, teve raízes e aquilo produziu e deu frutos e mais frutos e aquilo foi muito bom para o camponês. Yangwana ndeko nangai yo nangai toza awa oyo ndeza proverbe to lisese oyo Yesu apesaki oyo abandaki kopesa na bato bazalaki na ngambo bazoyoka pe bayeko nine pe bazalaki na kati ya bwatu bazoyoka elongo. Isso aqui é a parábola que Jesus estava a transmitir, que
os seus discípulos estavam acompanhando, mas não só como as pessoas que estavam ali no arredor também estavam acompanhando esta mensagem, a parábola. Pona kati ya makomi balobi na biso ete batu bazalaki penza ebele oyo balandaki Yesu. Toyebaki batu babandaki kolanda Yesu pona nini? Bamsusu babandaki kolanda Yesu pona kolia. Mais bamsusu babandaki kolanda Yesu po batala miracle oyo azosala. Bamsusu babandaki kolanda Yesu po bazwa maloba ya motuya oyo Yesu abandaki kobimisa. Então, irmão, nós vamos ver que havia muita gente, uma grande população que acompanhava Jesus. Havia aqueles que acompanhavam Jesus só porque queriam que Jesus fizesse um milagre de pão para eles comerem, mas tinha também outros que queriam ver os milagres, os prodígios, aquela coisa toda, e cada um acompanhava Jesus com um certo objetivo. Yango lisese oyo ezoko symbolise biso bato tozo vivre na mokili oyo na bato bayebi nzambe te na biso oyo toza kati na lingomba toyebi nzambe. Então essa parábola vai incluir todo mundo, nós que estamos na palavra e aqueles que estão no mundo que não estão na palavra. Biso bato toza na kati ya bwatu na bato oyo bamati na bwatu te. Nós que estamos no barco e aqueles que estão fora do barco. Koto moni bayekoli bazalaki na bwatu na Yesu kasi bato wana mususu nyonso bazalaki na likongo. Havia os servos de Deus que estavam dentro do barco, mas havia outras pessoas que estavam fora do barco. Yango balakisi biso mbuma oyo ekwei na nzela ezali bato oyo bayaka kati na baeglise ayaka kaka na loyenge pona nini kamaradi amemi ye aye na eglise mais motema na ye eza nango na posa ya kosambela te. Então vamos ver a outra semente, não? Essa semente é como aquela que caiu na estrada, são como pessoas que apenas recebem um convite, vamos na igreja, ele veio só porque o amigo lhe convidou, mas no fundo do coração dessas pessoas não está lá aquela vontade mesmo de servir a Deus. Yangwana tamo maloba nzambe ezoko kweya ye epai na ye ezozwa esika te po mokonzi na oyo aza kati na ye azoyamba basemente nyonso wana ezokweya kati na bomoi na ye mwa yezu esika epai na ye eza te. Essas pessoas no coração deles não está lá Jesus, eles só foram por ir porque alguém convidou para ir na igreja. E quando a palavra de Deus está a ser pregada, a semente viva que é a palavra de Deus está a cair na sua vida, em vez daquilo dar fruto, não dá certo. Por quê? Porque dentro dele tem outra semente ruim. Pote ye nanu ayebi tina ya koyamba Yesu te na bomoi na ye na soko tuna ngai ko na koyamba Yesu lisusu ndenge nini. Essa pessoa, nós vamos entender que são os tipos de pessoas que ainda não recebeu Jesus, ainda não acolheu, não abraçou Jesus como Senhor e Salvador. E você até pode se perguntar, como assim abraçar mais Jesus como Senhor e Salvador? Bazali bato bazana no kati na bisengo nyonso tozomona ya mabe na mokili oyo makambo biso oyo nzambe na biso azokolakisa biso toboya tokima me moto wana aza nanu kati na misala nyonso ya mabe ya mokili oyo. Essa gente, esses irmãos são pessoas que estão ainda metidos no mundo do sentimento, ainda estão nos prazeres do mundo, ainda faz coisas que o mundo oferece, o prazer dele é na carne, que essas coisas do espírito para ele não lhe diz nada e nem consegue entender nada do mundo espiritual. Lokola mokolo musuto moni na kati ya linye bateli biso video ya muta bandai koteya azoteya kaka pe makambo bokonzi ya likolo azobi bobongola motema Yesu alingi ko ya bobongola motema lokola tushaki place ya pede alobi na bino ba pede na bino ba botika makambo wana nzamba lisko muta bandai koleka ayebi yeta lakisi pe musapita yembala moko ko koleye abati ko beta ye. Então, como nós, por exemplo, vimos até no filme ali, alguém estava a pregar a palavra de Deus e estava a dizer que todo mundo deve se arrepender, devemos entregar nossas vidas a Jesus. E esse pregador começou a falar, todo mundo que é homossexual deve se converter, todo mundo que é isso e aquilo. Mas de repente, naquela ocasião, havia um homossexual que estava ali a passar. E ele ouviu aquilo e ele veio, agarrou esse pregador no pescoço e começou a lutar com ele. Pona nini ayebi tina makambo mutu azobimisa te. Ye lokola ayebi ka zana mosala wana etouche ye omolimo mosantu a convaincre ye po asosola me lokola mokonzi na yaza mokonzi ya bitumba ya kanda le kanda e mati ake kokanga motei me moto wana amitikaki.
Então, nessa história que aconteceu, esse homossexual, ele, como dentro dele, Satanás é que está lá a reinar, a homossexualidade que tem lá o lugar no seu coração, em vez dele se entregar ou abrir o coração para Deus, para a luz que está a brilhar em frente dele, não, ele preferiu subir contra esse homem de Deus que estava a pregar e foi lutando com ele, mas o homem de Deus só estava a se proteger e não quis lutar com ele. Yangwana balobaka na biso tango bateye ezokweya oyoki likambo wana etushe yo mosusu kokanisa te likambo yango nga nasalaki ndenge nini paster oyo azoloba yango elakisi bake koloba na ye non balobi pa paster te me molimo mosantu oyo amona nyonso biso tosalaka ye nde moto alobaka soki omoni ndenge wana mikitisa po te likambo wana elongwa nzambe alingi ete yo bongwana. Por isso, meu irmão, quando os pregadores estão a transmitir a palavra de Deus, Deus lhes usa às vezes de uma forma extraordinária. Ele vai falar uma coisa que às vezes você está metido naquela coisa. E você vai falar, o pastor está a falar minhas coisas, o pregador está a falar meus segredos. Mas às vezes o pregador nem está lá para falar teus segredos. Mas é o Espírito de Deus que está a lhe falar para ele falar assim. Agora você quando ouvires isso que Deus está a falar através do pregador, o que você deve fazer é se converter, se ajoelhar e pedir graça de Deus para Deus poder agir na sua vida. Porque Deus opera da forma que Ele quer. Na yomdeko na ngai oyo zoyoka ngai nano bongwana te oza nano na misala ya mokili oyo na milangwa na kindumba na kipede na bakisi na bamarabu na ba musicien na ba magie noire magie blanc oza nano na kindoki oza na koboma bato tango liloba oyo ekweli yo ndeko na ngai. Aleluia. Fukame pai na nzambe pote oyamba liloba oyo. Meu irmão, eu estou a transmitir para ti, você que ainda está no mundo da luta, da discussão, da inimizade, estás na bebedeira, está na prostituição, está na feitiçaria, você que está na magia, que tem todo esse tipo de coisa, eu quero te falar hoje, se transforma, meu irmão, minha irmã, abandona esse mundo que não vai te pagar nada, se entrega para Jesus enquanto é tempo. Na mikoleleki kaka mwana moko su tozwaki example makambo mosusu tomonaka ezalaka nde po toyekola mpona kozwa mayele po biso mpe tozwa mayele na makambo yango. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu também, porque às vezes certas coisas acontecem para nos ensinar, para poder nos pregar a palavra de Deus. Mwana oyo azalaki kuluna na kingasani kuluna bazobenga kuluna boma kazalaka na mawa te pote akoli na papa na mama te papa na mama babandole na 10 ans mwana ngo akoli pa koko tanga komi na 10 ans abandiki boyibi po azane na baparente meme na bandako ya bandeko ya yebi koyiba mawa ezalaki te. Então vamos ver o exemplo desse jovem que é coluna, menino de rua lá no Congo. E é um menino que pronto, ele cresceu sozinho porque não tinha pai, não tinha mãe. E é uma história muito triste. Ele fez a vida dele tudo assim, numa confusão. Não teve educação dos parentes, não conheceu. E pronto, ele viveu essa vida como um inferno lá. Ayibaka kotaka prison abimaka abomaka salaka nyonso aviolaka banana 10 ans. Esse miúdo, ele tornou bandido, gatuno, assassino. Ele mata, às vezes lhe prendem, mas depois sai da prisão. Ele viola, ele faz, desfaz. Quer dizer, ele viveu essa vida toda, desde 10 anos de idade até agora nos 20 anos. Kaka ndenge azoleka na nzela azoleka pembeni bazoteya liloba nzambe na nzela na mosika esprit se asaleli ye lilobo bazoloba na kati ya eglise ye na balabala etuti ye. E esse jovem, esse ano aqui que estamos aqui a falar, ele estava a caminho para ir no seu feiticeiro, quimbandeiro, mágico, para poder reforçar, renovelar os seus feitiços que ele tem praticado, para ele roubar bem, para ele matar mais bem, etc. Só que no caminho, quando ele ia nesse quimbandeiro, esse bruxo lá onde ele ia, e de repente ele passou num sítio onde havia uma igreja ao lado e tinha um homem de Deus a pregar lá. E quando o homem de Deus estava a pregar em voz alta, ele ouviu uma palavra que dizia na sua orelha. Ye apusani akota na eglise te
kaka na balabala contre mire ya église epai ya yokela mateye nyonso etouche ye na epai ya banda kokende pa nganga akendeki susu te kaka ntango mateye esili aluki mutu bayebise soki paster wana azalaka wapi ake koluka paster wana po alakisa makambo na ya vi na ye nyonso. E esse jovem, segundo o testemunho, ele foi ouvir o que ele estava ouvindo naquela pregação. Ele até nem entrou na igreja, mas ficou só na parede, escondido, e começou a ouvir a pregação. E ele ficou ali, ouviu toda a pregação até o fim, e ele ficou tocado com aquela mensagem, e por fim ele nem também entrou, mas procurou procurar o endereço do pastor para poder ir lá confessar e pedir ajuda espiritual. Histoire ya mwana eza molai tokokata yango lelo oyo mwana oyo abongwani oyo azalaki pire kuluna bato nyonso bakobanga kutu batie ye ke bakotia ye fo aleka na rede sociale po apesa témoignage bato soki bamoni ye babanga susu te po aza susu wana azalaki te. Esse miúdo, esse jovem, era alguém que dava medo lá no seu bairro, era alguém que as pessoas nem queriam lhe ver, porque assustava mesmo, mas só que ele se converteu e agora as pessoas até querem que ele venha nas redes sociais para dar o seu testemunho, de formas que todo mundo que ele conhecia naquela imagem má, mas que quando lhe ver hoje, para poder saber que esse jovem já se converteu. Eloko nini esali wana eza nde molimo mosantu etushe ye bendi ye abongwani mpe mbala moko bake ko evangelize ye te me abandaki koleka me molimo mosantu ebendi ye nango na yo mpe ndeko koyoka video oyo molimo mosantu soki atushe yo kende koluka paster evangeliste moto bozange pembeni asambelaka po te bakoka kolandela yo suivi po te oyamba Yesu Masiya lokola mpe mokonzi mpe mobikisi na yo. Então esse jovem, o exemplo que nós demos, foi só o Espírito Santo que tocou ele. Então nós também, como estamos aqui a pregar a palavra de Deus, deixa que o Espírito Santo de Deus possa te tocar. E se você for tocado nessa palavra, não endureça teu coração, irmão. Procure o seu pastor, procure o evangelista, o homem de Deus que está lá nos teus arredores. Contacta alguém que serve a Deus para você poder receber mais ajuda consoante a tua. Pote oye ezali loba oye kwei kaka na nzela me mutu abandaki koleka yambi yango sikoyo toyoki liloba oyo kokweya na mabanga libanga eza na kamwa ndambo ya mabele kamwa mbuma ngo ebimi me moi ntango eya kobeta libanga eshofaka mbuma ekauki. Então nós vamos ver a outra semente que cai em cima da pedra. O que acontece quando a semente cai na pedra e o solo aquece? O que acontece? Aquela temperatura queima a semente e a planta também morre. Mbuma oya mabanga ezande bandimi oya kobenda. Po oya na ndako nzambe fo bokendo benda ye. Yaka na ndako nzambe. Tango kobima bokendo kozongisa ye. Soki activer na kati église fo bondela po ya na activité wana bangonde oyo bandimi ya mabanga. Tem muitos cristãos, muitos crentes desse tipo que são como essa semente que caiu nas pedras. Quer dizer, o que acontece? Para vir na igreja você tem que lhe levar, tem que lhe ajudar, tem que lhe meter no carro. Como fosse um carro de mão, sempre tem que lhe levar para vir na igreja. Quando acabar o culto, tem que voltar com ele em casa. E quando há uma atividade, há uma manifestação, um programa na igreja, você, o pastor, tem que ir atrás desse cristão, tem que ir atrás desse irmão, irmã, tem que estar ali. Passa um bebê, tem que lhe levar, tem que lhe levar. Quer dizer, são esses, é como essa semente que caiu em cima da pedra. Mabele exate, tamo ni lobanzambe zokweya, ekwe na kamwa mabele wana muke o babendelaki ye ayelaki. Metangu yazana kati ya ndako nzambe wana nyonso bazoloba kati na motema na ezate. Pona nini libanga ezoko chauffe, ezokausa maloba wana, ezobenda ba vitamini nyonso malobo ezokweya. Sikoli loba wana mwaye ebota esala misisa ezate. Amen. Meu irmão, quer dizer que esses tipos de cristãos são como essa semente que quando foi lançada caiu na pedra e só tentou dar assim um pouco de raiz, mas nem quase nada, porque é pedra, a raiz nem pode entrar porque tudo é pedra. Então quando esse tipo de pessoas estão na igreja, pronto, só veio, mas não está mesmo lá. Quando a palavra é lançada, como é pedra, e a palavra sempre está batendo a pedra, e quando a pedra aquece com o sol, e a palavra está sempre a sair fora.
em vez dessa pessoa se converter ou dar frutos ou ficar abençoada, não fica abençoada. São esses cristãos muito duro, que tem que sempre lhe levar, tem que sempre lhe puxar. Bandimi oyo ya mabanga baza bandimi oyo bazake babendaka ye ayaka ndima na ye me misala ya kimondimi kati na ye ezate po balobi na biso ete ko ndima na biso eza acompanhé na misala. Então esse tipo de cristão que vieram da semente que caiu na pedra, são esses cristãos que ouviu, pronto, veio, mas como não tem raízes, então ele não consegue dar fruta, ele não consegue mostrar nada. Quer dizer, ele só está lá, parece estátua, só vê as coisas e pronto, tudo você tem que fazer para ele. Yango tomonaka awa eza na ba Europe na bapoto mais soki tozongi na Afrique bandimi oyo ya boye basalaka nini po aikende na activité ya église benda ona bendaki ona bukanaki likolo o estoma o tension emataki kasi soki ayoki kaka noko na famille akufaki etoko ekangami un mois alalaka na mabele na ebemba noko maladi ezate me na église maladi ezali. Então vocês vão ver, por exemplo, nós em África, como é que isso acontece lá em Angola. Esse tipo de cristão, quando ele aceita Jesus, aceita só por aceitar, mas lá no fundo não tem raízes fortes. Quando temos uma vigília, não pode vir, porque estou doente, porque tenho isso, a perna está doendo, a orelha está doendo, o pescoço fez isso, ali está assim. Há sempre uma desculpa, porque caiu chuva, porque não sei o que. Mas se você lhe falar, olha, o teu tio morreu, ele vai arrumar as suas coisas e vai lá no óbito do tio, fica lá um mês, não quer saber se está doente ou não está doente, fica lá no óbito um mês e pronto. Então quer dizer, ele tem tempo para o óbito, mas não tem tempo para ir numa evangelização ou num seminário na igreja. Ezabato bapesaka tana bango etali ya nzoto na bango meme aza na église yo pasteur ozoganga ndenge abimisilo miso twi yo zokanisaki azoyoka yo aza te aza epai mosusu sakomine mosika azokanisa makambo ya libanda azokanisa likelemba azokanisa mosala lobi na kolamuka 4 azokanisa lobi nani ya kolambela bana aza na kati ya église te. Quer dizer, são esses tipos de cristãos também que nós encontramos em alguns outros países. Ele pode estar lá na igreja, fica lá com olhos bem abertos, parece que está a ouvir a palavra de Deus, mas no final nem está lá. Só abriu o olho, se concentrou, mas a mente dele está lá pensando no trabalho amanhã, tem que acordar 4 horas para ir trabalhar, está a pensar na fatura, como é que vai pagar a fatura, está a pensar como é que vai fazer isso, como é que vai naquela festa, qual a roupa que vai meter naquela festa. Que são esse tipo de cristão, ele está na igreja, mas a mente dele está em outro lugar. Bazape bandimi oyo bazake ndenge ya yaka bongo na église bango kaka bato bamemaka kotiola ya église kotonga ya église etanke ye moko na kati ya mozindo misala ya église azali te. Então esses mesmos cristãos que vieram, nasceram da semente que caiu na pedra, ele está lá na igreja onde ele é membro, mas o que acontece? Ele é membro lá, mas quando sai da igreja, ele que está a fofocar fora da igreja, fica a fofocar o seu pastor, fica a fofocar os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, ou a mulher do pastor, os filhos do pastor, que são esses, quando está na igreja, aí passa santinha, parece boazinha, bonzinho, quer saber de tudo da igreja, porque ele pertence à igreja. Mas quando amanhã não está na igreja, vai nos amigos, nas amigas, fica ofendendo a igreja, fica a criticar a igreja. Quer dizer, tudo que é de mal é sempre ele que fala. Pona nini po azana misisate. Yango ndeko na ngai, yo na ngai tozoyoka lelo. Soki toza bandimi ya mabanga. Toluka tobota misisa, tolongwa na mabanga. Po misisa na biso elekana na mabele ya malamu. Então, esse tipo de cristão existe muito por aí. Se você é um desse tipo de crente, então nós devemos sair na pedra para nós podermos ter a chance de termos raízes e entrar na terra e para sermos abençoados. Pote tango ezali na mepesa mini biso toza na tande grâce. Yesu azobakisaka mikolo pona yona ngai tobota misisa. Pote tango yako yana bokonza likolo totikala te. Amen. Então Jesus, ele já poderia estar aqui muito tempo, mas ele só está esperando, está tendo essa paciência só por causa de você que estás na pedra e não quer sair dali. E Jesus está a dar tempo, você como ainda estás vivo, tens essa graça, sai da pedra, converta-te mesmo de verdade.
Dê raízes, meu irmão. Se arrependa de verdade para você amanhã poder dar frutos de arrependimento. Yango tomoni na groupe oya misatu balobi na bisote tata wana bwaka ki bambuma eke kweya na mabele ya malamu. Mais lokola mabele ya motango mbume bando beota banzube lisusu ebimi. Banzube ekangi bambuma wana sedi mbuma moyezala na sante ya malamu ezali te na suka ibando tela pe ekauki. Então vamos ver que o outro grupo da semente são esses tipos de crente, ou essa semente que foi lançado, caiu em boa terra, uma boa terra mesmo, que até a semente deu uma planta e começou a crescer, mas o problema é que havia espinho, havia picos e aqueles espinhos começou a bloquear e em vez daquilo crescer melhor, não cresceu porque estava muito impedido, aquilo picou e aquilo secou. Bapiku oyo to banzube oyo basende oyo ekangi semente wana ekangi biloko baloni oyo baloni mwa ekola bien ezate ezali nde makambo oyo eza yo mondimi oyambi Yesu yo na ngai toyambi Yesu kasi lokola ba problème ya mokili oyo boyi kotika biso pe to mipesi na ba problème yango to mitondisi na susi na mawa ba problème wana ezoko fina biso kaka. Então esse tipo de semente significa que são esses tipos de crentes que recebeu Jesus, de verdade, abriu mesmo o coração, aceitou Jesus e meteu as raízes. Mas um problema que essas pessoas fazem é o quê? Porque ela está no mundo cheio de problemas, e esses problemas são os espinhos. Em vez desses crentes ficar concentrados no Jesus que lhe deu essa vida, não, ele está lá na fé, mas também está sempre a olhar os problemas, e todos esses problemas são os espinhos, os picos que está sempre a lhe picar. Em vez desse crente poder crescer, não consegue crescer, porque os picos que são os espinhos estão sempre a lhe travar para ele não ir à frente. Basende wana banzube mondimi to yebi bandimi ebele to zana mokili oyo mosusu na maladi esilaka te elembisa kondima na ye atika akauka na ye mosusu kozanga mabota lokola aboti te endimisa kondima na ye akauka mosusu kozanga mosolo lokola mbongo ezate chesa kozwa mbongo ezate elembisa kondima na ye akauka na ye mosusu kozanga kimia bana problemi kuna kozonga lobi ya komine mutu akokota na bandako banganga nyonso po ayebe ezoko wuta wapi ekausi misisa na ye. Meu irmão, vamos ver que esse tipo de cristãos são esses que receberam Jesus, mas o que ele tem? Está sempre ali a pensar, a minha doença não está acabando, uma doença prolongada, uma doença que já levou muito tempo, e devido à doença que levou muito tempo, essa pessoa começa a enfraquecer na fé, e depois ele seca. São esses espinhos, são esses picos que vai enfraquecendo essas pessoas. Por exemplo, tem outros que às vezes não está a nascer, não consegue ter filhos, e ele orou tanto, procurou tanto poder ter filho, não conseguiu, e pronto, e aquele problema vai ser como os picos, espinho que vai entrando, até enfraquecendo a sua fé. E pode ser, por exemplo, você está procurando de dinheiro, você está sempre na pobreza, está sempre sem emprego, está sem nada, e aquilo torna um problema para ti, vai enfraquecendo a sua fé, vai enfraquecendo a tua raiz, e você vai secando. Ou então alguém que tem problema de filhos e depois vai orar, não está a ver o problema, porque que o problema está em casa dele, vai entrar no quimbandeiro, vai entrar ali para saber se isso está vindo aonde, e no fim disso tudo nós entendemos que esses problemas são os pios, são os picos que vão picando até te matar e você morrer. Banzube konangai yo nangai ezaebele. Banzube ekotika biso te pora nini banzube ezali moyini Satan alingite moto moko asalela Yesu. Satan alingite moto andimela Yesu Masiya. Satan ayako tshaka ba problème epai na yo mondimi po ekanga kondima na yo akoyako tshia kufa epai na yo mondimi po ekanga kondima na yo okende liboso te kasi eloko moko biso tobosanaka ete tozali na Yesu na Masiya kati na bwatu na biso. Esses picos, meus irmãos, são as obras do inimigo. Esses picos é Satanás.
É Satanás que não vai te deixar de dia e noite. Ele vai sempre vir. Vai colocar problemas e mais problemas. Vai colocar confusão na tua vida. Vai vir plantar coisas na sua vida para poder te fatigar, para poder te estragar, para poder te arrear. Você vai ficar sufocado de problema em problema. Satanás não vai te largar. Vai trazer fome, vai trazer doença, vai trazer isso, vai trazer desemprego, vai trazer pobreza, vai trazer todo tipo de coisa que você pode imaginar. Satanás vai trazer. Aquilo tudo são picos, são pinhos que vai estar te picando. Agora, se você colocar a tua fé, começar a olhar nesses picos, você vai secar e vai morrer. Mas se você olhares mais para Jesus, esses pinhos não vão te fazer nada. Aleluia. Banzube oyo na mondimi oyo azaya kokola zana musisa akobanga banzube te. Po banzube biso tokonyata yango. Po te balobi na biso tokonyata nyoka tokonyata libanga. Nyoso ekosala biso eloko te tokomela kutu poison ekosala biso eloko te. Bongo eloko nino biso tokobangela banzube. Então, meu irmão, nós imaginamos que esses espinhos ou pico podem simbolizar as obras do inimigo. Então quer dizer que nós não podemos ter medo do inimigo, porque a Bíblia declara que Jesus nos deu autoridade. Ele nos deu o poder de nós pisarmos a obra da serpente. Mesmo até que nós bebemos veneno, não vai nos fazer mal. Então você não deveria estar concentrado ou distraído em começar a ver o teu sofrimento, o teu problema. Não importa quanto tempo o teu problema levou. Você deve se concentrar em Jesus. Deve se concentrar na palavra. Deve se concentrar na tua fé. É aquilo que vai salvar a sua vida. Aleluia. Mondimi oya solo. Poma comezo ebisa biso ete. Biso bandimi tozokolanda matambe ya nkolo na biso Yesu Masiya. Soki Yesu Masiya na mokili oyo azalaki nesengo te. Bandeko na ye bayinaki ye. Fami na ye basundolaki ye. Bandeko ya mboka na ye babengaki ye marabu, babengi ye ndoki, babengi ye mokonzi ya bademon. Ebongo yo nanga tozolanda ye. Eske tokozala penza na kimia ya solo? Então, se Jesus, até que é Jesus, ele veio, o seu povo, a sua família lhe rejeitaram e lhe ofenderam, lhe chamaram de nome, feiticeiro, marabu, Belzebu, lhe deram todo tipo de nome. Jesus, ele sofreu isso. E ele, Jesus até declarou que eles lhe fizeram isso. Também nós vamos fazer isso. Porque você ficas com teus olhos sempre concentrado nesse tipo de coisa, em vez de você começar a ver em frente onde o Senhor quer te levar. Na mondimi ya solo, azamondimi akozala na kimia te. Po diable, akokende susu na babari te, akokende na ba hotel te, akendo luka ba malangwa masanga te, basi ndumba te, bapele te, po amanotante bango. Ba wana nyoso bazana paka na ye bazako kangama. Diable azaka na sima ya bana ya Nzambe pote akweisa biso. Ya kwana banzube biso nde elonga na biso ezalika kakati na mabondeli. Soki to yiki piko na mabondeli tokolonga banzube nyoso oyo ezo yako kanga biso. Nós devemos perseverar, meus irmãos. Nós não podemos se deixar levar nos picos. O diabo vai colocando, mas é dia e noite. Quer dizer, os cristãos sempre passam nesse tipo de problema aqui, problema ali, problema. Você vê todos os cristãos estão sempre com problema aqui, com problema. Quer dizer, o diabo vai sempre picar, por quê? Porque ele sabe tanto que ele te pica, você vai enfraquecer, a tua fé vai acabar, você vai secar e vai morrer. Mas você deve perseverar, meu irmão, você deve olhar a Jesus, você não fica com medo, você tem o poder de pisar a obra do inimigo, você persevera e você vai vencer, aleluia. Biso toza balongi na kombo na Yesu ya monde kona ngayo na ngai to banga banzubete. Aleluia. To yebike batebele na mokili oyo balobaka bongo na bango kutu pe basambelaka. Kasi batondi kaka na ba problème, lelo problème bango, lelo bango sambela nzambe yango azawa. Muita gente, por exemplo, vai até te insultar, vai até zombar de ti. E até eles que rezam, são pastores, são isso, são aquilo, também estão com problema, também não têm dinheiro, também estão doentes, também estão a apanhar coronavírus. E eu vou lá fazer o quê? Se eles próprios estão nesses problemas aqui, eu não vou morar e rezar. Mas meu irmão, você não segue isso. Você se concentra com a tua fé, você olha só Jesus e você vai vencer. Tanga ka exemple ya Paul tango andimeli Yesu azosala miracle
azolamusa bakufi atelemisa bakoka azomonisa bato bakufa miso azolobisa bababa meye moko kwiki nena mokongo akokaki Vamos kolongola ver bote. esse exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo. O que é que se passou com ele? Ele tinha um problema. E esse problema, essa doença que ele tinha, ele pediu para Deus poder lhe curar. Mas Deus não lhe tirou aquilo. Mas mesmo assim o Paulo, ele não ficou preso ali com o problema dele. Mas Deus, por que você não tira isso? Não, o Paulo ao contrário foi curar pessoas, foi ajudar pessoas, libertou os doentes, libertou, curou os enfermos, até ressuscitar mortos o Paulo fez. Mas ele próprio Paulo, o pico dele que estava sempre a lhe picar, ele não ficou, não lhe tiraram aquilo. Mas o Paulo não ficou distraído com o pico que estava ali picar, a doença que ele tinha, o problema que ele tinha. Ele pediu para Deus tirar, Deus não tirou. Ele fez o quê? Continua a vida dele, continua a servir a Deus. Vamos servir a Deus, não fica a olhar o teu problema. Você olha a Deus e faça o que Deus colocou para você fazer. Ndeko na ngai yo na ngai nzamba lobi na biso ete ma grâce te suffit. Oh, Alobi Deus. ete grâce na ye kokisa bipo na biso Meu lo leke Deus. o biso tozali na ba problème ezo Aleluia. na grâce ya nzambe yango Aleluia. mpe tokolongela yika Aleluia. mpiko na prière ndeko na ngai kolemba te Aleluia. kolemba te yango mpe maloba nzambe alobaki epai ya Paul ete ma grâce te suffit na lolenge yo A ozali. Bíblia está a dizer que a minha graça é suficiente Amém, para amém, você. amém. Quer dizer, o que Deus deu para você, o que Amém. você tem hoje, meu irmão, é o Glória a suficiente. Deus, glória Você a não Deus. precisa comprar um avião, você não precisa ter um trem. Até você pode pedir, até os 700 despesas vão te dar. Mas Deus vai dizer para ti, a minha graça, o que eu digo para ti, é o suficiente hoje. Você não luta ter isso ou ter aquilo. É muito bom ter aquilo. Se Deus der, glória. Se não der, também glória a Deus. Você persevera na oração, porque Deus vai sempre te dizer, como diz para Paulo, a minha graça é suficiente para você. Amen, amen. Aleluia. Awa toza na exemple ya mama moko histoire ya mama moko azalaki na mwana ne ya bebe ya mwasi pe azalaki na ngulu na ye azalaki na mbwa na ye. Eu vou dar um pequeno exemplo de uma mulher que estava com seu filho e tinha um cão e tinha um porco. Mama oyo soki ake na bilanga amemi bebe atiki ngulu na mbwa na ndako tanga ya kokuta bambwa na ngulu bapanzi ndako na ye nyonso ebandaki kopesa epela mosala ebele. E cada vez que essa senhora ia na lavra, deixava o porco em casa com o cão. Só que quando voltava da lavra, encontrava que a casa ficou espalhada, porque o cão e o porco espalharam tudo da casa. Ayebisi mobali nige papa ebongi tomemaka ba ngulu oyo na mbwa otala musala bazopesanga soki na ye ifale na lamba fona bonga suna bongisa lupangu na bongisa ndako bazopesanga musala mingi mobali alobi likambo to bandomema bango nyonso na bilanga tokendeke na bango. Então a esposa falou com seu marido e disse: olha, oh querido, isso já não está a dar certo, estou a sofrer muito. Depois do trabalho tem que sempre estar a vir arrumar casa devido ao cão e o porco. Será que a próxima vez não fica melhor levarmos o cão e o porco também lá no trabalho? Pelo menos quando eu começar a voltar, já não vou ter trabalho de estar mais a arrumar casa, vou já fazer comida para nós. E o marido ficou de acordo, tá bom, vamos começar a levar também o porco e o cão no trabalho. Babandomema ngulu na mbwa na elanga tango bakomi na bilanga ezalaka fo na place moko ya nzete eza pio alalisi mwana bakangi mbwa kuna batie ngulu kuna metango yake sala bilanga era zonga po aya kotala mwana soka lali bieto azolela melisa aya kotala bana bakomi misato. E nós vamos ver que nessa história, essa senhora metia sempre a criança debaixo de uma árvore, né, para descansar e dormir. E a senhora ia fazer a sua lavra. O cão era amarrado no outro lugar, o porco também no outro lugar. Só que depois dela fazer o trabalho, ela voltava para a vida de mamar ou de comer papa na criança. Mas quando ela volta, grande surpresa, encontra que a criança, ficaram 3 crianças. Só era uma, mas ficaram 3. Siko azoko yeba suste mwana ne wapiye. Bana bakomi misato abeleli mobali po na babilanga ezalaka mobali azakuna mwasi azakuna beleli mo papa yakambago amakambo ekwei awa. E a senhora não estava sabendo o que vai fazer, como o marido estava na lavra também, mas do outro lado, gritou no marido para poder vir para ela ajudar, porque não está sabendo qual é o filho dele. Mobali tanga komi alobi te ngana koyeba mwana na ngai azana lembo na kotala. Tango atali bana bango misato bazana bilembo. E o marido disse: eu conheço meu filho, ele tem um sinal e eu vou ver através desse sinal. Quando foi para controlar, todos os 3 têm o mesmo sinal. Sima mobali alobi te mama to sala ni to mema bana na biso na ndako to boko na bango misato.
E o marido disse, vamos levar os 3 para casa, vamos cuidar dos 3. Babokoli bana oyo bakoli, bakomi na taya kobala, mwana nyoso abali, akena libala ya bien ya kitoko. E quando ficaram grandes e tinham que casar, cada um teve a chance, casou e foram nos seus lares. Tango baumeli, mwasi ya mbali pa batika bebite, tokende ko visiter bana banda bakende na mabala, nalo tokende to banda ko visiter bango moko na ndako na bango. E os parentes falaram, vamos visitar nossos filhos, desde que casaram, nunca fomos lhes ver, vamos lá para irmos trazer uma visita e visitar nossos filhos. Tango bakena ndako ya mwana liboso, bayambi bango malamu, balobi mama bokilo boyebi ko boko la malamu. Mwana na bino banda ya sinote mwana malamu asala kalamba kasukula kabilamba bobali ne asolola kabiena bobokilo kase loko moko kaka soki mokolo wana to lambi nyama tango biso tokobwaka mikuwa na mesa tozoni ya misuni ye fwa sote akelanda mokuwa eza na mabele. E depois quando foram no primeiro filho foram lá e depois a família lá falaram, o vosso filho mesmo é muito bom, ele faz tudo, é trabalhador, é isso e aquilo, e nós estamos muito felizes, vocês criaram mesmo um bom filho. Mas só que uma coisa que nós notamos e nós queremos falar para vocês, cada vez que nós fazíamos a nossa comida em casa, quando cozíamos a carne, por exemplo, nós quando comemos, deitamos a carne, de repente esse filho teu pula e vai seguir o osso que nós deitamos por aí. Mobali na samotema note alobi oyo ndembwa. E o marido no coração disse, esse aqui é o cão. Bakena ndako ya mwana mibale, bakebe bayambi bango malamu, papa boyebi ko bokola. Mwana na biso oyo penza sino te mwase kitoko toko tika yete. Kasi likambo moko soki bakena ebale. Tango baninga bakosokola, tango basala bayaya zongi akena poto-poto, akeko baluka lisusu na poto-poto. E depois chegaram na segunda casa do filho deles e chegaram lá e pronto, a família disse, vosso filho é muito bom, maravilhoso, faz muita boa coisa, nós gostamos, mas é trabalhador mesmo, muito bem educado. Mas uma coisa só que nós remarcamos, quando nós vamos, por exemplo, na lagoa e banhar e pronto, fazer assim um banho, e quando nós saímos todos limpos, o que acontece? Ele se lança de novo no lodo, se mergulha no lodo, depois sai todo sujo. Mobali a compreender que oyo ezangulo. E o marido no coração diz, esse aqui é o porco. Akena ndako mwana misato abayambi bango, baleba meli, balobi mwasi na biso za kitoko ba comprendre que na ndako misato, ye wana nde mwana na bango solo. Yamana likolo bandeko na ngai yo na ngai to. Deixa eu lhe dizer que quando foram na terceira casa, eles contaram como é que era o filho deles lá, ou a filha deles lá na terceira família. Então eles chegaram na conclusão, o nosso filho que nós procurávamos, afinal é essa que está aqui no terceiro ou na terceira casa. Yango liloba oyo ezapona yo na ngamo ndimi. Oyo tozotika mosuni na mesa, tozoko kende kolanda mikuwa oyo tozomona na mokili oyo. Lokola pase leki mingi basende leki, tolingi ba profesi, mutu akolobela ngaka kasolo ya makambo ezotungisa ngai, mutu akoloba makambo ya famille na ngai, mutu akolakisa bandoki bazana famille na ngai. Ozolanda mokuwa ndeko na ngai. Por isso eu quero lhe dizer, meu irmão, nós temos a comida, a tua igreja onde você reza, tem comida na mesa, mas o que é que você faz? É como um cão, só quer seguir o osso aqui, o osso ali, em vez de você ficar na tua casa, onde tem a comida, onde tem a carne, você só quer o osso, quer ir no profeta para profetizar para ti, quer ir no bishop para poder falar teu sonho, você quer ir procurar um milagre, não sei ali, mas enquanto que você tens a comida na tua casa, só queres que o bishop lá tem que falar sobre a tua família, quem é feiticeiro, quem não é feiticeiro, você queres que os evangelistas, os profetas, têm que falar de onde é que veio a tua doença, de onde é que veio a tua pobreza, de onde é que vem isso. Quer dizer, você só está atrás do osso, você é como um cão que não quer a carne, mas só quer seguir o osso. Ndeko na ngai yo na ngai pe tozo yoka maloba na nzambe tondimi yango malamu kasi pona basende oyo ezotungisa biso tozo kozonga na poto otika kindumba ndeko na ngai ozozongela nini otika milangwa ndeko na ngai ozozongela nini na poto otika kimoyibi ndeko na ngai ozozongela nini na poto
Muita gente que estão aqui já saíram do lodo, já se lavaram, se prepararam e já estão na obra de Deus. Mas uma pequena coisa, o pico que está sempre a querer te sufocar, o que é que você faz? Você volta no lodo de novo. Uma pequena coisa que aconteceu na tua vida, você cai no lodo de novo. Você já deixou de lutar, já deixou de ofender. Mas quando vem alguns pequenos problemas, você volta no lodo. Você às vezes não tinha problema, mas quando vem uma pequena doença, uma pequena pobreza, falta de dinheiro, você volta na gatunice, volta na feitiçaria. Estás sempre a voltar no lodo, meu irmão. Yango wana Yesu azoloba na biso ete totika kozongisa ye kaka na ekulusu. Ndeko nanga yo nanga totika komonisa Yesu pasi. Totika kozongisa Yesu na ekulusu na nzela ya misala oya mabe. Aleluia. Por isso a Bíblia está a dizer, nós estamos a voltar Jesus sempre na cruz, estamos sempre a Ele pregar, estamos sempre a Ele fazer sofrer todos os dias. Vamos deixar de fazer sofrer Jesus todos os dias. Ele sofreu uma vez por todo e nós devemos andar como filhos sérios de Deus. Alobina biswete mon bandimi botika konyoko langai, bandimi botika konyoko langa, bondi melangana solo. Oyo ngai na lobina bino ezali maloba ya solo. Ya mwego pesa bino bokonja likolo botika konyoko langai. E Jesus está ali a dizer, meus filhos, minhas filhas, deixem de me fazer sofrer. Deixa de me dar a tristeza. Eu já sofri por vocês. Já sofri muito. Isso é sério. Devem entrar na palavra. Devem dar raízes fortes para a glória de Deus. Na mokanda ya Ligue 14, 15, 24 tokotanga te. No livro de Lucas 14, 15. 15 a 24. Lucas 15 até 24. 14, 15 até 24. Bazolakisa biso mokonzi oyo asalaki feti na ye. Abengisaki ba-invite ebele po baya na feti ya mwana na ye ya libala. Vamos ver um senhor que fez, um chefe, um rei, que fez uma festa para o seu filho e convidou muita gente para virem na sua festa. Kasi mokolo libala wana tango ekoki, bazeli ba-invite baya bazoya te. Bazeli ba-invite baya bazoya te. Mokonzi alobi, basali na ngai. Lokola ba-invite bazoya te, bobima nanu. E o dono da festa disse, mas eu fiz a festa, como é que os convidados não estão a vir? Então ele disse, vão lá ainda aí ver, por que os convidados não estão a vir na festa? Porque a festa já está aqui, mas os convidados não estão a aparecer. Banzungu wana ya bamaya moto etandami, me ba invite bazoyate, ba invite ya liboso nani. Ode pardon limbisa ngai na koyate pote na uti kosomba elanga moko kuna fona kendo kotala ngolo lengeza. Então a mesa já foi estendida, já tem comida, tem bebida, tem tudo. Mas só que os convidados não estão a aparecer. Quando os servos dessa festa foram lá procurar os visitantes, chegaram num primeiro, mas você comer, já está na hora da festa? Ah não, eu não tenho tempo e não fui resolver algumas questões por aí. Olha mi bale, ode o segundo disse também, eu não tenho tempo de ir agora naquela festa porque já estava numa outra festa, então estou com muita coisa a fazer em casa, então eu não vou conseguir participar nessa festa. Olha misato alobi na uti kosomba bangombe funa kendo kokimisa bangombangu natala soki baza malamu yango e moyena ya na feti ezade bato nyoso babengisaki balaki na raison ya feti. O terceiro, por exemplo, quando lhe perguntaram, mas como é, você não está vindo a festa, já está na hora. Ele disse, olha, eu comprei meus boi, agora tenho que lhes fazer algum exercício para saber se estão mesmo de saúde ou não. Então, quer dizer, não vou ter tempo de poder participar. Quer dizer, em resumo, todos os convidados, cada um tinha desculpa aqui, aquele tinha desculpa ali e ninguém tinha tempo de ir à festa. Awa tomoni mokonzi alobi bonga sina lambisi biloko na sombi masanga esali eza deja décoré bokendeka na balabala bobandozwa bato nyonso bokomona na balabala bobandokotisa pote feti na ngai eleka kaka. E vamos ver que o rei aqui disse, eu já fiz a minha comida, já preparei a festa, mas ninguém está vindo à festa, já que é assim, vocês vão lá na rua, vejam todo mundo que aparecer, quem quer vir na festa, vocês podem pegar e lhe trazem aqui para ele vir embora comer e vir beber. Basali oyo babimbi na balabala babando benga batu bakenda banzela ya zandu bakotisi batu kasi sale etondi te.
Glória a Deus. Vamos ver que os servos foram na estrada, foram convidar pessoas, foram convidar todo mundo para poderem vir na festa, mas mesmo assim a sala não encheu porque era uma sala grande. Glória. E vamos ver que o rei disse assim, mas eu quero que a minha sala de festa fique cheia, já que vocês foram pegar pessoas, mas a sala não encheu. Vão de novo, meus servos, vão lá procurar esses que estão os paralíticos, os cegos, os não sei o que, os doentes. Recolhem todo mundo que aparecer, porque eu quero que a minha festa tenha que ficar cheia de pessoas. Sali oye tonda aqui na batonioso na yamaboma na bangulu na bangua na bataba bakota aqui na casa sali ya fete. Essa sala de festa ficou cheio de muita gente, pessoas de todos os tipos, coxos, os aleijados, gordos, fininhos, mulher, homem, rico, pobre, entrou porco, entrou cão, entrou cavalo, entrou gafanhoto, entrou santopé, todo tipo entrou lá naquela festa. Isso aqui é que é a festa do reino dos céus. Yesu lokoti biso nyonso bipaya bandako kuta biso bamsusu na fulu bamsusu na koyiba bamsusu na kindumba bamsusu na koboma bamsusu na kikangakisi bamsusu na makambo ya mamazi na makambo nyonso ya kindoki. Yesu azolokota kaka azokotisa ko oyo ya bengi sali boyi kokota na sali ya festa. Nessa festa, meu irmão, nós vamos ver que Jesus, o que ele fez? Ele veio para levar os convidados na festa. Ninguém quer ir na festa. O que Jesus faz? Jesus foi e começou a recolher todo mundo que estava nos lixos, a comer lixo, que estava no lodo, a brincar no lodo. Jesus foi pegar essas pessoas para ser cão, pessoas para ser cavalo, pessoas para ser paralítico, pessoas para ser prisioneiros, assassinos, pessoas para ser de todo tipo. Jesus recolheu e ele levou para a festa do seu pai. Meu irmão, você, o que é que tu estás a fazer, meu irmão? Você já estás na sala da festa, você já estás lá dentro da festa, já estás no reino de Deus. Só está faltando mais alguns minutos para o noivo poder entrar, para todo mundo gritar aleluia, glória, está a entrar o homem, o noivo do casamento. Mas você está sempre a sair. Quem sair para quê? Você está a deixar a sala, está a abandonar a sala da festa. Por quê, meu irmão? Ngulu tika kozonga na potopoto mbwa tika kolanda motu. Meu Deus! Taba tika kolanda matiti ya pondu babuaki salaka kana kati ya feti biloko kitoko kolia oye leki mikuwa wana yozo kolandila na meu irmão, você que está se comportando como porco, não volta no lodo. Você já banhou, não vai mais no lodo. Você que fica parece cão, está seguindo o osso para quê? Na festa tem carne bom para comer, só está atrás do osso. O osso não vai te dar nada, meu irmão. Você é cabrito, só quer levar aquela quizaca que já deitaram lá, aquela erva que já está seca lá fora. Aqui tem comida de sobra, meu irmão. Fica aqui nesse lugar para a glória de Deus. Atandeli biso deja mesa eza ya kotandama tozozela kaka mobali libala akota tokolia biloko ya esengo na kobanga banzube te kobanga banzube te banzube wana eza mangungu ekolonga biso te pote mobali na biso aza mobali ya elombe. Irmão, você não fica com medo, não fica atrapalhado. Os picos que estão ali a picar a sua vida, as doenças, os problemas, o desemprego, a tristeza, a solidão, todo tipo de coisa, isso mesmo, algumas coisinhas do diabo, mas não vai te fazer nada. Se concentra com Jesus, você olha Jesus, persevera na oração, fica no caminho de Deus, fica no temor de Deus e você vai ser salvo. Aleluia. Sali ya feti oyo ezalinde biso oyo tozalaki topesa mela pona bokonza likolo te po ezalaki pona bana Israel.
siko bana ya Israeli oyo lokola baboyi kokota na sali ya feti lolenge toyokeki na mateye toliekoli mikolo eleki enzete ya lidame eza kosymbolize bana Israeli lokola Yesu amonaki mbuma te na kati na lidame apesaki etumbu na nzete ete kobota lisusu te yango bana Israeli baza na nguya kokota na feti oyo te feti oyo epesameli yo na ngai nango ndeko na ngai yika mpiko pasi oyo ezaka na tango mokuse tokolonga yango na kombo na Meu irmão, como nós já aprendemos que o Israel é o povo escolhido, eles é que tinham o convite de entrar na sala da festa, mas eles deixaram. Nós vimos na parábola da figueira, Jesus ele tinha fome, viu a figueira, não encontrou nada. O que é que ele fez? Amaldiçoou a figueira. Então a festa ficou para todo mundo. Por isso a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo. Então todos nós somos convidados, meu irmão. Você não fica como Israel, não fica como o cão que só está no osso, que não quer a carne, como um porco que só volta no lodo, meu irmão. Abre o teu coração, persevera. O pico só está ali para poder te atrapalhar, mas não vai travar sua vida. Persevera, meu irmão, aleluia. Yango wana ndeko na ngai tozala mbuma oya mine oye kwei na mabele ya kitoko oye boti ebimi makasa ya kitoko epoti bambuma epesi betape yango ne mbuma esika oyo biso tosengeli kozala yo na ngai. Por isso, meu irmão, nós vamos ser como a quarta semente, pois falamos das 4 sementes. Então você tem que ser como a quarta semente que caiu na boa terra, deu frutos e deu muito bom fruto, aleluia. Awa toko ikoloba ete mbuma oye kwei na mabele ya kitoko eza nini? Mbuma esengeli ezala na mabele ya kitoko, sima ya mabele wana pe ezala na mai wana pe nzete ezala na posa pe ya kozala na moi. Amém. Então aqui nós vamos ver que uma semente, quando foi lançada, tem que cair na boa terra. Essa terra, a semente vai dar raiz para ficar forte e tem que ser úmida para poder ter água, né, que é a vitamina. E depois também tem que ter um pouco de solo, porque a planta também precisa do calor do sol. Yango wana ndeko na ngai mabele oyo kitoko, mabele oyo ekwei mbuma, ezande kondima ya yo na ngai esika liloba nzambe ezokokweya yango ne mabele. Então quer dizer que, meu irmão, minha irmã, a terra fértil ou a terra boa é a palavra de Deus, é lá onde Deus está nos levar, é ali onde a palavra de Deus está a cair. Nós somos a terra e a palavra de Deus deve estar a cair nesses lugares para poder dar fruto. Bongo maloba oyo ezokweya na kati ya mabele ya kitoko ezande mai. Pode mabele soki peza ekanga meza na mai te ekomi neti libanga ata otie mbuma ekobima te kasi mabele bimisaka mbuma oyo ezwi muye ya mai tango yo tie mbuma wana ebimi yango nde mai oyo ezokweya na mabele yango nde ezobotisa ezobimisa deja mbuma wana ezobima lokola fleur. Então vamos ver que também essa terra recebe a água, que então nesse caso a palavra de Deus também como a água que está a vir umedecer, está a tornar a terra úmida, que é você, para que a semente possa dar frutos, aleluia. Bongo moi oyo pe ezana besoin na kati ya semente na mbuma oyo ezande molimo mosantu tangu yo zangi kondima ozana liloba te ozana molimo mosantu te yango komona nde banzube ekokanga yo metango mabele ozana kondima ozana mai ozana molimo mosantu o wana nde tokoyeba kolonga banzube oyo ekoki koyela biso. Então quer dizer que você precisa ter mesmo a terra úmida. Por quê? Porque a semente, para poder crescer e ficar forte, quando o sol, o calor vier, você vai ter mais força, os picos vão aparecer, mas você vai continuar a crescer e você vai poder vencer. Yanguana katina exaltação na biso oyo lolenge balakisi biso mabele oyo eza kondima ya yo na ngai lolenge balakisi biso mai oyo eza nde liloba ya nzambe
mpe lolenge balakisi biso moi oyo eza nde molimo mosantu biloko misato oyo esengeli kozala po te mbuma ebima ekola mpe ebota susu mbuma mosusu. Amen. Então nós vimos que a palavra de Deus está lá como água para trazer a umidade e também ao mesmo tempo também que a semente, e precisamos também desse calor também como a presença do Espírito Santo para poder também te dar força e você poder vencer e crescer. Aleluia. Tomoni kati na makomi na mokanda ya Psaume 1:6 ete esengo kozala moto oyo avandaka pembeni ya bato batiolaka te batongaka te oyo alandaka babomi te oyo alandaka banzela ya mabe te kasi oyo azali lokola nzete elonami pembeni ya mai oyo ezokopesi misisa kati na mai si bezobimisa makasa vere makasa wana ezokobimisa bambuma ya kitoko. Amen. Então Salmos capítulo 1 no verso 1 para diante diz que feliz é o cristão, então o crente, né? Aquele que não assenta no meio dos zombadores, não é aquele que está lá nas discussões, nas ofensas, mas é aquela pessoa que vive a sua vida como uma árvore que está plantada na corrente de água, e essa árvore dá suas frutas sempre em todos os tempos, sempre dá fruta. Então vamos ser como essa árvore, como esse crente que não fica no meio dos zombadores, dos mentirosos, mas que essa pessoa que fica na palavra que é o Espírito Santo para poder crescer e dar frutos. Ndekolanga eloko nyonso oyo eza accès eza mabe. Balobi na biso te tozala lokola nzete. Nzete soki eza na kati ya mai ebele mpe ekaukaka ekomaka jaune ekauki po mai eleki mingi. Mai na mai ezanga mabele nzete ekokauka. Então nós também sabemos que tudo no excesso às vezes não é bom. Mesmo se você pegar uma planta, colocar na lagoa com muita água, se não tiver terra, às vezes certas plantas podem secar. Tem plantas que precisam mesmo de terra. Então, quando nós colocamos a planta no meio da lagoa, não tem terra, não tem, aquilo fica amarelo, depois também morre. Só que pesa kaka na mabele a pamba lolenge to uti koloba ekokauka kaka pe. Também se for só numa terra seca, não tiver umidade também outro problema também seca. Se também o sol aquecer com muita força sem parar, também vai queimar a planta. Então muita gente hoje fica muitos espirituais, estão sempre ali a falar línguas, e línguas, não tem mais tempo de descansar, não tem outra coisa a fazer, sempre Deus falou. Então tem que ter muito cuidado, às vezes muito excesso desse tipo de coisa, você pode se perder com muita facilidade também. Na molimo mo santo no makamoto zoko mona lelo oyo kati na mokili oyo. Vamos ter o Espírito Santo, vamos ficar cheio do Espírito Santo. É mesmo muito bom, até Jesus recomendou isso. Mas você tem que ter muita cautela, que você não fica de mate à tarde só ali a falar línguas. Todo dia de segunda passa sempre a falar línguas e sonhos, etc. Isso pode ser também mal. Ezala kati na liloba ya Nzambe, ongai benza. Biblia oyo se na melango, se di yo o melango ndege. As galinhas. Não, o profeta ya melaki rulo. Ok, Ezequiel. Lo lenge Ezequiel a melaki rulo, ndegi yo melaba verse nyonso. Ndeko nanga ko exagere te lilo bana Nzambe. Ezanandelo nango yango balobi na biso ezambeli ya mino mibale keba ekata pe yo moko. Então você também não fica com muito exagero que olha, eu já engoli a Bíblia, eu conheço toda a Bíblia, eu conheço de A a Z, Gênesis até Apocalipse, como no exemplo de Ezequiel que lhe deram um rolo e ele tinha que engolir aquele rolo. Não, você não precisa se achar. Se você engolir a Bíblia, é muito bom, glória a Deus, mas não exagera, não se acha, não se mostra que você conhece toda a Bíblia. Makomi azoloba na biso maloba Nzambe ezokomande biso ete mondimi aza moto ya komikitisa
aza moto ya komikitisa, moto ya motema monene, azali mbango na koyoka, mais aza calme na kozongisa réponse na ye. E a Bíblia está nos ensinar que o crente é alguém que é muito humilde, ele é rápido em ouvir, mas ele é muito calmo em poder responder. Yangwana pe kondima pe elekate tozana batu mosusu bazoko lakisa kondima bakomisa moneti muntu nyoso famona ye kaka ke mondimi yeyo or que non batu nde batu bakolobela biso na kimondimi na biso lenge balobaki na bayekoli po bazwa kombo oyo kozala mondimi po bamonaki misala na bango me na ntango oyo tozomona ete bandimi ebele se kindimi eleki kimondimi elati na suki tina makolo eza exageré. Então, meu irmão, vamos ver que muitos crentes também são crentes exagerados, mas é crente mesmo de crente exagerado. Quer dizer, todo sítio, Facebook, todo mundo deve saber que esse ali é crente, esse é crente. Afinal, a Bíblia diz que vão nos conhecer nas nossas obras. Não é você que faz publicidade, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas as pessoas devem olhar em ti e dizer, não, na verdade, esse aqui mesmo é crente. Porque os primeiros crentes foram chamados de cristãos, porque lá em Antíoco, eles viram que tudo que eles faziam era como Cristo. Então, se eles fazem como Cristo, então são cristãos. Então, deixa que você vá fazendo, as pessoas vão vendo, e as pessoas que vão chamar você de crente de verdade ou de mentira. Agora, o exagero que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, esse exagero também não é bom. Yangwana ndeko nangai yo nangai kolata robe ya molaiti na manzaka eza kondima te. Kolata kitambala tous les jours olali lolamuki na mona motu eza kondima te. Kolongola biloko matoi ba chaînette okotia meshi te yango te kokotisa biso na lola. Mais eloko moko oyo Yesu azosenga biso eza oyo eza sekele kati na mitema na biso kondima na biso oyo ebombami yango de Nzambe alingi amona na misala. Então vestidos até nas pontas das unhas, amarrar lenço todo dia, amanhã até tarde, e pronto, todo esse tipo de jeito que nós podemos fazer, isso não implica dizer que você é crente. O verdadeiro crente, isso ali é bom, mas o verdadeiro crente está dentro de ti. Jesus, ele vê dentro do coração. É claro que Jesus também, ele quer que você se vesta bem, você não deve andar com uma curtinha por aí, você não deve andar ali, parece uma maluca ou feito uma louca, não. Mas a verdadeira crença está dentro do seu coração. Yango anandeko nanga yo nanga lelo tozuya motuya. Amen. Oyo balobi na biso ete to bongwana na solo tozala bandimi ya hypocrisie. Tozala bandimi ya kobomba mate po tozwa bokonzi na likolo. To bongwana ya solo pote tozwa bokonzi ya likolo. To bongwana na solo. Nango ndeko nangai to lakisa biloko misatu oyo mabele ya kitoko mai pe moi oyo kobotisa nzete bimise betape bakasa ya verre pe eboti bambuma wana batu bayeba le o wana memi bambuma wezo kende tina suka bokili. Amen. Então, meu irmão, para resumir e concluir, quer dizer que vamos ser esses cristãos mesmo exemplar, esses crentes tementes a Deus, como Salmos capítulo 1 nos diz, que o crente é aquele que não fica no meio dos fofoqueiros, dos mentirosos, mas é aquela pessoa que vive da palavra de Deus. A sua vontade, a alegria é na vontade, na palavra de Deus. Ele tá lá como uma árvore plantada no rio que está a correr, e ele está dando as flores, os frutos, sempre no seu momento certo que Deus planificou. Então, meus irmãos, vamos desejar que a nossa vida torne aquela terra fértil, que está úmida com a palavra de Deus, que está a brilhar esse solo que é o Espírito Santo, para você ter essa força, porque os picos vão sempre vir, as doenças, todo esse tipo de coisa vão aparecer, mas para você não cair naquela, para você não se distrair naquela, mas para você ver os teus olhos concentrados a Deus e você vencer e você glorificar o nome do nosso Senhor. Aleluia.
Amen, amen. Toyebi Amen. kotonda nzambe na biso. Vamos agradecer a nosso Deus Na bilei oyo apesi biso. nessa palavra que Na nos deu. mana oyo akitiseli biso na pokwa ya Esse lelo. maná que fez cair nessa Tika te tarde. mana oyo ezwa esika na motema ya yo na ngai toyoki pe na oyo bakolanda nsima. Esse maná que caia no seu coração e de outros que vão seguir depois. Nzambe abatela biso po na mokolo mosusu toyebika kopesa biso su bilei mosusu elekisi motuya ke mana lisusu oyo toleli. Então Deus abençoa você poderosamente para que a próxima vez vamos poder ter mais outra chance de sermos abençoados com mais alimentação que é maná para nossas saúde, nossas vidas, em nome de Jesus. Yango topesi epai ya pasteur na biso John ayeba ko remercier na oyo nzambe apesi biso na pokwa na lelo. Então nós vamos agradecer pela essa palavra que Deus deu para nós. Senhor Deus, nós dizemos obrigado pela tua palavra. Usa-nos, ó Deus, para nós sermos fortes e podemos ultrapassar as barreiras, os problemas, aquilo que o diabo tem colocado na nossa frente. Nós queremos ser a terra fértil para que a sua vontade possa se manifestar, ó Deus. Manifesta nas nossas vidas, opera teu milagre, ó Deus, faz resplandecer a tua luz nas nossas vidas, abençoa a tua serva, dê-lhe mais ainda, ó Senhor Deus, para que a próxima possa ser um canal de bênção. E todo mundo que está a ouvir vai ouvir, Senhor. Abençoa também e usa que poderosamente ele ou ela possa também transmitir a tua palavra e assim adiante as pessoas vão ser abençoadas nessa palavra. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós recomendamos o programa de oração que vamos começar essa semana. Ouça-nos, Senhor, acompanha-nos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, fale para nós, ajude-nos para nós nos prepararmos para a grande festa que o Senhor tem preparado. Essa é a oração, Pai, com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Amém, 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 amém.